Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. O nosso papo hoje é sobre radiciação, que no fundo é a operação inversa da potenciação que você viu na nossa aula número 5, ok? Então vamos nessa, toca a vinheta. Muito bem, meus amigos, vamos então começar a falar sobre radiciação, definições iniciais e depois aí algumas propriedades sobre esse conteúdo, ok? Então vamos lá, acompanha comigo. Se fala que a raiz enésima de A vai ser igual a B quando B elevado a N for igual a A. Como é que é? É assim, ó, de novo, comigo. Raiz enésima de A só vai ser igual a B se B elevado a N for igual a A. Então, esse Bzinho que está aqui, ó, elevado a expoente aqui, ó, tem que dar esse valor de A. Ok? Então, por exemplo, assim, ó, a raiz quinta de 32 é igual a 2? Sim. Isso por quê? Porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Ok? Daqui que vem ó, a operação inversa da potenciação, radiciação. Legal? Bom, aqui por uma convenção, meus amigos, quando esse índice aqui ó, é omitido, subentende-se que a raiz é quadrada. Então não é necessário, mas se quiser colocar aqui, ó, isso aqui é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Sim. Sim, porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Legal? E por fim, ó, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2? Sim. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó, é igual a menos 8. Então a ideia é essa, a ideia é de que b elevado a n seja igual ao valor de a, tá? Elementos de uma raiz, meus amigos. Vamos gravar comigo aqui, ó. Acompanha lá então. Primeiro, esse n que está aqui, ó, é o chamado índice da raiz. Então vamos colocar aqui, ó. N é o chamado índice da raiz, ok? Bom, esse símbolozinho aqui, ó, esse símbolozinho aqui é o que o indica o radical, ok? E esse A que está aqui dentro, ó, é o que eu chamo de radicando, ok? Então, por exemplo, se você observar aqui, ó, o radicando é 32, aqui é 16, aqui é menos 8. O índice aqui é 5, 2, aqui é 3. E o símbolo da raiz é o que eu chamo de radical. Ok, meus queridos? Bom, algumas coisas importantes para que você grave, para que você possa extrair algumas raízes quadradas, raízes cúbicas, de maneira mais prática e rápida. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. Vamos lá. Bora. Primeira situação. Raiz enésima de A elevado a N. Se esse A for um número positivo, você pode, a grosso modo, chegar aqui, ó, cortar o N com N e falar que isso aqui é A e ponto final. Tá? Segunda situação. Raiz enésima de A elevado a M. Isso aqui define-se como sendo A elevado a M sobre N. Eu costumo gravar assim, ó. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vem para a sombra. Então, por exemplo, assim, ó, nós temos lá, digamos, raiz cúbica de 2 na sétima. Isso aqui pode virar facilmente, ó, 2 elevado a 7 terços. Lembrando que isso aqui ó, é uma mão de via dupla. Pode tanto ir quanto voltar. Legal? Sabendo disso aqui, ó, eu vou te fazer agora algumas perguntinhas, ok? Então acompanha lá comigo. Vamos lá. Bora, bora, bora. Segue o fluxo aqui, ó. Primeiro, raiz cúbica de 27. Quanto que é a raiz cúbica de 27? Bom, se você não sabe de cabeça, o que você pode fazer é o seguinte, ó, pegar o 27 e fatorar. Na fatoração, ó, isso aqui vai ficar, dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1, né? Então, você repara que a raiz cúbica de 27 eu posso escrever como sendo a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, ó. Aí, como eu tenho o expoente igual ao índice da raiz, ó, vai cortar, e isso vai ficar 3. Então, essa é a raiz cúbica de 27. Até mesmo porque 3 elevado ao cubo dá 27. Ok? 81. Bom, qual é o número que elevado ao quadrado dá 81? Talvez na experiência você já saiba que vale 9, né? Para chegar ao 9, nós temos vários caminhos. Inclusive, se quiser fazer aqui passo a passo, ó, vamos pela fatoração. 81 fatorandinho, ó, dá por 3, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. E dá por 3, dá 1. Então, você vai perceber que aqui eu tenho ó, raiz quadrada ó, de
3 elevado à quarta potência. Aí, pelo que você viu aqui agora, ó, eu posso dividir o m pelo n, né? Pode ou não pode? Pode, né? Então, aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso aqui é igual a 3 ao quadrado, que no fundo é 9. Lógico, com o passar do tempo, você calcula isso aqui de cabeça, né? Você já faz a coisa meio que por indução. Legal? Agora, vamos lá. Terceiro exemplo. Raiz quinta de 1024. Gente, se você pegar 1024, tá? E fatorar, vai dar para dividir por 2, dá 512, dá por 2, dá 256. Você vai perceber que 1024, tá? Nada mais é do que 2 na décima. Aí, de forma análoga anterior, ó, você pode pegar 10, dividir por 5 e vai ficar aqui, ó, 10 por 5, 2. Isso vai dar, então, 4. Então, 4 elevado à quinta potência vai dar 1024. Agora vejamos, senhores, um caso aqui bem particular. Repara que aqui, por último, nós temos a raiz quadrada de menos 4. E aí eu te pergunto, algum número real elevado ao quadrado vai dar menos 4? Sim ou não? Não, né? Todo número real, pode ser positivo ou negativo, elevado a expoente par, dá sempre positivo. Então, isso aqui no campo real, ó, é algo impossível. Então, isso aqui você vai dizer que não existe no campo real. Então, esse cara aqui, ó, não é um número real. Ok? Professor, mas aqui foi negativo e existiu, ó. Porque aqui o expoente era ímpar. Você repara, realmente, ó, que menos 2 elevado ao expoente 3, de fato dá o menos 8. Então, por exemplo, assim, meus amigos, vamos colocar aqui embaixo, ó. Raiz enésima de A. Isso aqui é assim, ó. Se esse n for um número ímpar, aquela raiz, ela sempre vai existir. Então, a raiz com isso, ela sempre existe. Ok? Muito bem. Agora, se esse índice aqui, ó, for um número par, para aquela raiz existir no campo real, isso no campo real, tá? Nós temos que impor que o radicando seja maior ou igual a zero. Tem que ser positivo ou, pela pior das hipóteses, zero. Ok, meus amigos? Bom, de posse da definição e algumas consequências, vamos agora falar um pouquinho sobre as propriedades da radiciação. Então, vamos lá, acompanha comigo? Bora, bora, moçada. Aqui, ó. Bom, primeira propriedade, nós temos lá raiz enésima de A. Opa, vamos só. Isso, agora sim. Temos a raiz enésima de A vezes B, sendo a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ou seja, a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Por exemplo, se você observar comigo aqui, ó, 4 vezes 9, né, é igual a 36, cuja raiz é 6. Você vai chegar nos mesmos 6 se você efetuar aqui, ó, a seguinte operação. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Você repara que a raiz quadrada de 4, como você viu agora há pouco, é 2, né? E a raiz de 9 é 3. E 2 vezes 3, ó, de fato, é 6. Então, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Legal? E isso pode me auxiliar, gente, em que sentido? Por exemplo, aqui, ó. A raiz de 32, a raiz quadrada dele, não é exata. Mas você pode, por vezes, até por conveniência, simplificar essa raiz. Deixar o menor radicando dentro dela. E aí, para isso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pensar contigo assim. Se eu pegar 32, ó, e fatorar o bichinho, aqui vai dar por 2, dá 16, aqui dá por 2, vai dar 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1, não é isso? Aí, como aqui, ó, a raiz é quadrada, eu vou separar, então, aqui, ó, em pares. Em pares. Então, eu vou desmembrar o 32, ó, em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 na 1. Pronto. E agora é aquele nosso papo, ó. A raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Então, por exemplo, ó, quem tiver o expoente igual ao índice da raiz, pode cair fora dela. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara vai cair fora. Então, 2 ao quadrado na raiz ficou 2. 2 ao quadrado na raiz quadrada, ó, também saiu fora, ficou 2. E esse cara aqui que sobrou, ó, que tem expoente 1, esse fica na raiz. Pronto. Então, 32, ou melhor, a raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Pronto. Ok?
Aí, lógico, né? Depois que você pega a manha da coisa, tu não vai fazer mais continha aí passo a passo, como eu fiz aqui, né? Tu vai pensar comigo assim, ó, por exemplo, né? 32. Busca para mim dois números que multiplicados deem 32, em que um deles tem a raiz exata. Pode ser 16 vezes 2? Pode ou não pode? Pode, né? Ó, repara que a raiz de 16 é 4 e a raiz de 2 não é exata. Pronto. Nessa levada, por exemplo, ó, você pode pensar assim, ó, digamos, raiz quadrada de, vamos botar aqui, ó, 24, por exemplo. Pensa para mim em dois números que multiplicados dão 24 e em que um tem a raiz exata. Pode ser 4 vezes 6. A raiz de 4 ó, é 2 e a raiz de 6 não é exata. Pronto. Então, isso é simplificar a raiz, é deixar o menor radicando dentro dela. Isso baseado, logicamente, ó, na propriedade que você acabou de ver aqui. Ó. Legal, meus amigos? Vamos então agora à nossa segunda propriedade. Vamos lá, então. Bora, bora, bora. Ó. Temos mais um exemplo aqui, meus amigos. Perdão, aqui, ó. Raiz cúbica de 108. O cavalo esqueceu de fazer aqui, então vamos fazer agora. Ó, repara que eu vou pegar o 108 e, de novo, eu vou fatorar. Ó. Eu vou fatorar o 108. Vamos lá. Vai dar para dividir por 2? Dá, né? 54. Vai dar por 2, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. E dá por 3, dá 1. Então, agora, repara que, como a raiz é cúbica, eu vou agora separar em trios, ó. Pronto. Então, aqui não formou trio, né? Então, aqui eu vou deixar 2 ao quadrado, que até pode colocar como 4, ó. Certo? Vezes 3 ao cubo. Pronto. Aí, quem tem o expoente igual ao índice da raiz, ó, cai fora. Então, esse cara sai, ó. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 4. Pronto. Tá aqui, meus amigos. Legal? Agora sim. Agora vamos à propriedade B. Vamos lá, então, ó. Essa, de forma análoga à multiplicação, ela fala que a raiz de uma divisão é exatamente igual à divisão das raízes. Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá. A raiz de 128 não é exata. A raiz de 2 também não é exata. Mas você agora pode pensar o seguinte, ó. A divisão das raízes pode virar o quê? Ó, a raiz da divisão. Pronto. Então, 128, ó, sobre 2. Isso aqui nada mais é ó, que a raiz quadrada de 64. E essa aqui é exata, né? Se você observar, ó, 8 ao quadrado é 64. Então, essa é a raiz quadrada de 64. Sacou, meus queridos? Massa? Então tá, deixa eu só apagar o que eu fiz aqui, ó. Só para não haver confusão aqui depois. Vamos apagar aqui com a nossa borrachinha. Pronto, meus queridos. Maravilha. Vamos agora ao item C, a propriedade C aqui, ó. Vamos lá. Bora. Antes da C, nós temos também mais um exemplozinho aqui, ó. O Ricardinho tá meio doido, mas vamos lá. Ó, eu peço a raiz quadrada de 0,04. E depois, sim, vamos à terceira propriedade. Nesse caso aqui, você pode pensar de cabeça, quem que é elevado ao quadrado dá 0,04. Ou então você pode pensar assim comigo, ó. 0,04 é um decimal exato, né? Você pode falar que ele é 4 sobre, após a vírgula, temos duas casas. Então, aqui, ó, é sobre 100. Repara que a raiz da divisão é a divisão das raízes, né? Então, a raiz de 4 é 2, a raiz de 100 é 10. Se você quiser a resposta decimal, ó, isso vai dar 0,2. Pronto. Então, essa é a raiz quadrada de 0,04. Ok, meus amigos? Agora sim, vamos aqui a uma aplicação da propriedade C. Então, acompanha lá comigo. Ó. O que ela fala? Ela fala que a raiz enésima de A elevado... a raiz enésima de A, tudo elevado a M, é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Resumindo, esse M aqui, ó, ele pode ir para dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu posso falar que isso aqui é a raiz ó, cúbica de 2 na sexta. E aí, lembrando que você pode fazer aqui uma simplificação, ó, repara que 6 dividido por 3 ó, vai dar 2. E 2 ao quadrado, até hoje, vai dar 4. Então, isso aqui é uma aplicação do que você viu aqui na propriedade C. Ok, meus queridos? Vamos lá, vamos em frente. Vamos agora à propriedade D. O que fala a D aqui? Ó? Vamos lá, acompanha comigo. Raiz de índice M da raiz enésima de A. Isso aqui vai virar uma só raiz de M vezes N.
Isso aqui tá, chega a ser um pouco análogo ao que você viu na potência. Se você está lembrado na potência, ó, A na M, tudo elevado a N, ficava A elevado a M vezes N. Lembra disso? Ó? Aqui de forma análoga. Você vai conservar um só radical e multiplicar os índices. Então, por exemplo, aqui, ó, raiz quarta da raiz cúbica de 7, isso aqui você pode colocar num só radical com radicando 7 e o índice 4 vezes 3, 12. Ponto final. É isso que fala a propriedade D, ok? Agora, uma propriedade que assim, ó, ela é pouco vista, tá? Mas quando cai, talvez seja a pior coisa que ele pode cobrar em radiciação. Vamos dar uma acompanhada comigo aqui, ó, na propriedade E. Vamos lá? Deixa eu só apagar o que eu fiz aqui, ó, para a gente não confundir nada que foi feito. Pronto. Ó, a propriedade E, ela fala o seguinte para mim. Raiz enésima de A elevado a N é exatamente igual a raiz de índice N vezes K e aqui, ó, A elevado a expoente M vezes K. Resumindo, uma raiz, meus amigos, ela não é alterada se você multiplica índice e expoente por um mesmo valor. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho, digamos, a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Tá? Por algum motivo, não sei qual motivo ainda, eu quero aqui ó, obter uma raiz equivalente, só que agora com índice 6 aqui, por exemplo. Aí você observa o seguinte, né? Que para esse 3 aqui ó, virar 6, eu devo fazer a multiplicação aqui ó, por 2. Aí para que se mantenha a coerência, eu vou ter que pegar também esses dois aqui ó, e multiplicar por 2. E aqui eu vou ter 4. Ou seja, essa raiz aqui ó, e essa raiz aqui são raízes equivalentes, ok? Bom, e por que eu falo isso? Dá uma espiadinha para mim nessa situação aqui. Ó. Eu lhe pergunto, qual valor é maior? Raiz cúbica de 4 ou raiz quarta de 3? Então, quem é maior? É a raiz cúbica de 4 ou é a raiz quarta de 3? Eu te confesso que no primeiro momento eu não sei te responder. Não sei porque são raízes com radicandos diferentes, índices diferentes, enfim. Qual é a dica? A dica é transformar, gente, essas duas raízes aqui, ó, em duas raízes que tenham o mesmo índice. Porque se eu tiver o mesmo índice aqui, eu consigo comparar os radicandos. Então, o que eu pensei? Vamos lá, 3 e 4. Vamos calcular comigo aqui no cantinho do quadro ó, o MMC entre 3 e 4, pode ser? Se calcular aqui o MMC, ó, vai ficar 2, 3 não dá, fica 2, 2 dá 1, e aqui vai ficar, então, 12, é isso? Então, esse é o MMC entre 3 e 4. Então, agora você vai chegar aqui e vai colocar as duas raízes no mesmo índice 12. E agora, vem comigo aqui, ó, acompanha lá. Para esse 3 virar 12, eu tive que multiplicá-lo por quanto? Por 4, né? Então, eu vou ter que pegar esse expoente 1 aqui, meus amigos, ó, e também vou ter que multiplicar por 4. Então, essa raiz aqui, ó, ela é equivalente, por exemplo, a essa daqui. Ok? E aí, se você fizer aqui, ó, raiz de índice 12 de 4 na quarta. Vamos fazer comigo aqui, ó. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, o que vai dar isso? Vai dar 256, correto? Então, aqui, ó, 256. Pronto. E agora, repara comigo aqui, ó. Para que esse 4 aqui, ó, agora vire esse 12 que está aqui, eu vou fazer a multiplicação por 3. E para que fique coerente, ó, eu vou pegar esse 1 e também vou multiplicar por 3. Então, aqui eu vou ter 3 ao cubo. Então, repara que aqui eu vou ter raiz de índice 12, ó, de 27. E aí, fatalmente, né? Como os índices são iguais, eu comparo os radicandos. Então, isso é maior que isso. E isso é maior que isso. Então, a raiz cúbica de 4, ela acaba sendo maior que a raiz quarta de 3. Legal, meus amigos? Na tua apostila, tu vai ter muitas questõezinhas, tá? Que falam sobre essa parte do conteúdo aí. E uma delas aqui, ó, por sinal, é essa aqui, ó. Eu vou querer multiplicar futuramente raiz quarta de 3 vezes raiz quinta de 2. A dica para essa questão aqui depois é você deixar os mesmos índices aqui, ó. Então, tirar o MMC entre 4 e 5, que vai ser 20, e assim fazer igual ao exemplo anterior. Legal, meus amigos? Muito bem, muito bem, muito bem. E aqui eu te peço,
para adicionar ou subtrair radicais. Por exemplo, eu quero somar raiz de 8 com raiz de 32. Gente, logicamente, né? Isso aqui não vai ser a raiz de 40, né? A soma das raízes não é igual à raiz da soma. O que vale é na multiplicação. Aí sim, a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes e vice-versa. Aqui não. Para poder eu conseguir somar radicais, meus amigos, eu vou ter que ter aqui, ó, radicandos iguais. Então, por exemplo, se você observar aqui o 8, se eu fatorar o bichinho, ó, o 8 dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, eu posso falar que o 8 é como se fosse, ó, como a raiz é quadrada, eu vou separar em pares. Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 dá 1. Né? E o 32, por sua vez, se você fatorar, ó, vou até aproveitar aqui, ó, 32 fatorandinho, ó, vai dar por 2, dá 16, dá por 2, dá 8 e segue o baile, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado, ó, tá vendo? Vezes 2 ao quadrado, vezes 2 dá 1. Prontinho. Aí, repara, ó, que quem tem o expoente igual ao índice da raiz cai fora. Então, aqui teremos 2 raiz de 2, ó, mais esse 2 sai, esse 2 sai, certo? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4 aqui fora. Pronto. Daí, agora sim, como eu tenho aqui radicandos iguais, eu posso agora pensar que eu tenho 2 maçãs mais 4 maçãs. Isso aqui vai me dar 6 maçãs, né? No caso, 6 raiz de 2. Legal, meus amigos? Vamos ver aqui um segundo exemplo? Ó. Vamos lá. Bora! 4 raiz cúbica de 24 menos 2 vezes, aliás, 2 raiz cúbica de 81. Então, o que se faz nesse caso? Primeiro, se fatora aqueles radicandos. Então, acompanha lá comigo. Vai, ao fatorar, peguei 24 e fatorei. Vai dar para dividir por 2. Dá 12, dá por 2, dá 6. Dá por 2, dá 3. Dá por 3, dá 1. Como aqui a raiz é cúbica, eu vou separar em trios aqui, ó. Pronto. Então, aqui teremos 4. Acompanha lá comigo, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3, ok? Menos 2 vezes a raiz cúbica, acompanha lá comigo, ó, de 81. Se você pegar 81, ó, e fatorar o bicho, vai ficar aqui, ó, 3, 27, 3 dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1, ok? Separa em trios, ó, pronto. Então, teremos 3 elevado ao cubo, joia, ó, vezes 3. Aí, quem tiver o expoente igual ao índice da raiz, vai cair fora, né? Então, aqui teremos 4, né? O 2 aqui, ó, cai fora. Então, o 2 ao cubo com o 3 aqui vai simplificar, né? Vai ficar 2. Raiz cúbica de 3. E aqui, ó, 2 vezes. Esse 3, como tem o expoente igual ao índice, tem a chave para sair da raiz. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Legal? E aqui, ó, dando continuidade, nós chegaremos, então, a... Aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 raiz cúbica de 3. Menos 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica de 3. Pronto. Como agora a raiz cúbica de 3 aqui é comum, ó, então aquele papo, é como se eu tivesse 8 maçãs menos 6 maçãs, o que me daria 2 maçãs. E essa maçã seria a raiz cúbica de 3. Pronto. Então, simplificando, chegaríamos a essa situação aqui. Legal, meus amigos? Então, só pode somar radicais ou subtrair radicais se eu tiver ali os mesmos radicandos. Se não tiver, faz ter. Legal, senhores? Muito bem. E aí, por fim, para nós fecharmos o nosso bate-bola de hoje aqui, ó, vamos lá? Eu quero falar sobre um processo chamado racionalização. Que diabo é isso? Vamos colocar aqui os 3 casos para que você entenda caso a caso, tá? Bom, primeira coisa, o que faz a racionalização? Ela faz um processo. Que processo? Gente, convenhamos, né? Nós temos aqui uma divisão do tipo 3 sobre raiz de 2. Você viu na aula de conjuntos numéricos que raiz de 2 é um número não exato. Tá? Para ser mais preciso, ele é alguma coisa do tipo aqui, ó, 1,4142, alguma coisa. E convenhamos, né? Eu pegar aqui o número 3, né, e dividir por 1,4142 alguma coisa, é muito chato, é muito inconveniente. Então, para evitar essa inconveniência, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Eu acho uma fração equivalente a essa.
só que sem a raiz no denominador. E esse processo se faz de que maneira? No caso número 1, é muito simples. Basta eu chegar aqui, ó, e multiplicar em cima e embaixo pela raiz do denominador. Ao fazer isso, eu vou encontrar uma fração equivalente à primeira, só que sem a raiz no denominador. Acompanha comigo, ó. 3 vezes raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. E repara que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4, como você sabe, é 2. Pronto. Então, o resultado que você vai obter nessa operação aqui, ó, vai ser o mesmo que você iria obter nessa operação aqui. Só que, logicamente, né, é muito menos pior você pegar 3 e multiplicar por 1,41 do que dividir, né? Então, essa fração aqui está muito mais fácil de você ter uma aproximação dela, ok? Vamos lá, aqui de forma análoga, vai. Você vai multiplicar em cima e embaixo ó, pela raiz de 3. Então, essa é a regra número 1. E isso vai te levar a 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Pronto. 6 por 3 vai dar 2. Isso vai dar 2 raiz de 3. Pronto, meus amigos. Está vendo aqui? Ó? Joia. E por fim, temos lá 5 sobre 2 raiz de 7. A regra é repetir só o radicando, ou melhor, só a raiz, na verdade, no caso quadrada, né? Então, você vai chegar aqui e vai multiplicar em cima e embaixo ó, pela raiz de 7. Professor, podia multiplicar por 2 raiz de 7? Podia, mas no final, ao simplificar, eu volto ao que era antes, ok? Então, aqui nós teremos, ó, vamos lá, em cima vai ficar 5 raiz de 7. E embaixo teremos aqui, ó, 2 vezes. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, que é 7. Pronto. Então, isso vai me gerar 5 raiz de 7 dividido por 14. Prontinho. Então, esse é o caso número 1 e assim, ó, disparado. É o que mais você vai utilizar em questões de prova, tá? Agora, se por alguma eventualidade aparecer embaixo uma raiz que não é quadrada, aí o que se faz? Aí se faz o processo que é bem simples. É assim, ó. Acompanha lá comigo. 3 sobre a raiz quinta de 2. Você repara, tá, que se eu fizer o processo igual ao caso anterior, não vai dar liga, quer ver? Ó? Se eu multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta de 2, olha o que vai rolar aqui. Ó. Vai ficar em cima 3 raiz quinta de 2, certo? E embaixo vai ficar a raiz quinta ó, de 2 vezes 2, que é 4. Repare que a raiz quinta de 4 não é exata. Então, vai continuar havendo ainda a raiz embaixo. Isso não me interessa. Então, olha o processo para se livrar da raiz de baixo. Vem comigo aqui, vamos lá, bora. Eu agora vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta, sim, pela raiz quinta, de 2. Só que de 2 elevado a um expoente. Que expoente é esse? A conta é muito simples. Você vai fazer o expoente que está aqui, ó, que é 5, menos o expoente que está aqui, que é 1. Se eu fizer 5 menos 1, ó, isso aqui vai dar 4. Vai dar 4. E por que eu faço isso? Sabe por quê? Acompanha comigo aqui. Ó. Aqui eu vou chegar agora em cima. 3 raiz quinta de 2 na quarta, que por sinal é 16. Tá? Sobre, e aqui embaixo, meus amigos, ó, multiplicação de raízes vai ficar a raiz, nesse caso quinta, da multiplicação. Aí você repara que, ao multiplicar 2 na 1 por 2 na quarta, eu vou chegar naquele papo de manter a base e somar os expoentes, lembra? Então, 2 na 1 vezes 2 na quarta, ó, ficou 2 na quinta. Então, repara que assim com esse processo, eu consigo ter aqui expoentes iguais, para que agora eu possa fazer ó, o corta-corta. Aí eu vou ter 3 raiz quinta de 16, ó, sobre, cortou, cortou, ficou só o 2. Pronto, me livrei da raiz de baixo. Deus é pai. E assim você faz também com a de baixo aqui, ó. Aqui você vai chegar em, ó, o 1 vezes... Opa, vamos multiplicar aqui, né? Aqui é multiplicação. Vamos então agora multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta, pela raiz quinta de quem? De 5... Gente, perdão, aqui não é raiz quinta, aqui é raiz cúbica, seu animal, seu cavalo. Volta aqui, que aqui é raiz cúbica, isso, raiz cúbica. Agora sim, ó, de 5 elevado a alguém. 5 elevado a quem? Faz a conta comigo, vai. Pega o índice daqui, ó, e subtrai do expoente. 3 menos 1,
aqui fica 2. Pronto. Então, esse aqui ó, é o fator racionalizante. Legal? Então, daqui temos 1 vezes alguém, vai dar o alguém. Vai ficar a raiz cúbica ó, de 5 ao quadrado, que dá 25. Ok? Sobre, aqui repara, ó, raiz cúbica vezes raiz cúbica, vai ficar uma só raiz cúbica de, ó, mantém a base e somos expoentes. 5 dá 1 vezes 5 ao quadrado, isso vai dar 5 ao cubo. Ó. Pronto. E aqui teremos a raiz quinta de 25 sobre índice com expoente, morreu. Pronto. Então, esse aqui é o caso número 2. Gente, se você observar bem, tá? Até no teu material didático, o caso 1 e o caso 2 estão num só caso, porque de fato é um só caso. É porque se você observar aqui nesse caso aqui, ó, no caso número 1, ó, a hora que eu multipliquei em cima e embaixo pela raiz de 2, eu usei essa regrinha aqui, ó. Só que ficou meio que implícito, né? Porque, por exemplo, aqui como o índice é 2 e aqui o expoente é 1, ó, repara, 2 menos 1, aqui ficou 1. Então, no fundo, o caso 1 e o caso 2 são os mesmos casos, ok? E agora, por fim, no caso número 3, devemos fazer o quê? Gente, nesse caso aqui, tá? Eu vou ter que te adiantar uma aula que você vai ver. Por sinal, é a próxima aula, tá? A próxima videoaula. A nossa próxima videoaula vai ter um aspecto lá que vai tratar desse produtinho aqui, ó. A mais B por A menos B. Isso aqui eu vou te mostrar na próxima videoaula, que vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por exemplo, quando você multiplica aqui, ó, x mais 3 por x menos 3. Para que se evite fazer lá o chuveirinho, ó, você pode fazer direto. Isso vai dar x ao quadrado menos 9. Então, você repara que esse quadrado aqui, ó, ele é um prato cheio para eu matar essas raízes aqui. Ó. Então, quando na parte de baixo da fração aparece uma soma de raízes, ou uma subtração de raízes, ou quem sabe, uma raiz com um número qualquer, a dica é a seguinte. Primeiro caso, aqui eu devo multiplicar em cima e embaixo por um fator. Que fator é esse? Como aqui eu tenho raiz de 7 mais raiz de 2, aqui eu vou multiplicar, então, por raiz de 7 menos raiz de 2. Repara que daqui para cá, ó, eu troquei o sinal. Para quê? Para que eu caia nessa multiplicação aqui, ó. Para que agora eu tenha o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Porque ao fazer aqui a multiplicação, repara o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá comigo. Repara que 1 vezes alguém vai dar o alguém, né? Então, vai ficar raiz de 7 menos raiz de 2 em cima. E embaixo, ó, ao multiplicar A mais B por A menos B, isso vai dar o quadrado do primeiro, ó, menos o quadrado do segundo. Pronto. Então, eu vou ter aqui em cima, ó, raiz de 7 menos raiz de 2 sobre raiz de 7 ao quadrado é 7. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, isso aqui, meus amigos, ó, vai ficar meio espremidinho aqui. Vamos tentar fazer aqui. Até vou botar um ponto um pouco menor. Aqui, ó. Vai ficar, então, raiz de 7 menos raiz de 2, tudo sobre 5. Lógico, tá? Aqui você poderia fazer o chuveirinho, mas chegaria até essa parte aqui, ó. Pode confiar em mim. Legal? Vamos separar aqui a primeira linha ó, da segunda linha para que não haja confusão. Bom, segunda situação, de forma análoga, tá? Aqui você deve multiplicar em cima e embaixo, ó, pela raiz de 5. Só que agora, como aqui tem menos, ó, aqui tem que ser mais. Mais raiz de 2. Pronto. Raiz de 5 mais raiz de 2. Pronto. Em cima, eu vou ter, então, 4, que multiplica a raiz de 5 mais raiz de 2. Dica para ti, tá? Não multiplica isso aqui ainda, tá? Não faz o chuveirinho por enquanto. Porque talvez dê para fazer uma simplificação. Vem comigo aqui, ó. A menos B vezes A mais B vai ficar, então, o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Pronto, ó. Então, vai ficar em cima 4, que multiplica a raiz de 5 mais raiz de 2, ó, sobre raiz de 5 ao quadrado é 5. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Pronto. Então, vai sobrar ali, ó, 4 que multiplica a raiz de 5 mais raiz de 2, tudo sobre 3. Pronto. Então, ficou assim. Lógico, tá? Aqui não deu para simplificar, mas se aqui embaixo desse um 4, desse um 6 ou coisa parecida, você poderia depois simplificar. Gente, e não é porque aqui não tem raiz, ó, que você vai deixar de fazer o processo. Aqui, mesma coisa, tá? Aqui a ideia, ó, é que você multiplique em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3. Por 3
mais raiz de 3. Pronto. Faz os devidos chuveirinhos e também vai se livrar da raiz no denominador. Pronto, meus amigos. Com isso, nós encerramos aí mais uma aulinha sobre matemática básica. Essa foi a nossa aula número 6. Espero que tenham gostado. Não deixe de pegar a apostilinha e resolver exercícios. Quem não tem, ela está disponível lá no nosso portal, na versão tanto impressa, que você pode receber pelos correios, ou pela versão digital, que você pode apenas baixar ali em PDF. Legal, meus amigos? Então, a todos aí um bom estudo, felicidades e até a próxima videoaula. Valeu, tchau, tchau.